Vamos falar de uma coisa que acontece em toda conversa de negócios, mas que quase ninguém percebe: o custo oculto da conversa. Pois é, existe um custo real, um esforço mental, toda vez que a gente tenta fazer um cliente mudar de ideia. E entender esse custo pode ser a diferença entre fechar um negócio e perder completamente a oportunidade. Sabe aquela conversa de vendas que parecia perfeita? Tudo fluindo, a pessoa interessada e, de repente, do nada, tudo desanda. Um silêncio estranho, uma hesitação e pronto, a oportunidade escapa. A gente sempre se pergunta, o que foi que eu disse de errado? Mas a resposta, como a gente vai ver, muitas vezes não está no que foi dito, mas na jornada mental que a gente, sem querer, forçou o cliente a fazer. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a psicologia da coisa, depois vamos ver o que é esse tal de custo da mudança. Em seguida, vamos mergulhar na ciência por trás disso, ver como funciona na prática num CRM e, no final, vamos dar uma espiada no futuro com o que a gente chama de GPS cognitivo. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. É o seguinte, toda conversa é, na verdade, uma jornada. Não é só sobre trocar palavras, é sobre levar a pessoa de um ponto a outro dentro da própria cabeça dela. Esses lugares na cabeça do cliente a gente chama de estados cognitivos. Imagina que são tipo paradas no mapa. A pessoa pode estar na estação da curiosidade, que a gente chama de CUR, fazendo um monte de perguntas, ou pode parar na hesitação, a ESIS, sabe? Meio em dúvida. O ideal, claro, é levar ela para a estação do engajamento, ENG, onde ela está ali junto com a gente construindo a solução. O primeiro passo é saber em que estação a pessoa está. E aqui vem o pulo do gato. Mudar de uma estação mental para outra não é de graça. Tem um custo de energia mental. E o mais doido é que o preço dessa passagem varia e muito. Pois é, esse esforço mental é o que a gente chama de custo de transição. É como se a gente colocasse um número de 0 a 1 para medir o quão difícil é para a pessoa mudar de ideia. Um custo baixinho? É um pulo, uma coisa natural na conversa. Agora, um custo alto? Aí é como pedir para a pessoa escalar o Everest de chinelo. A chance dela desistir no meio do caminho é enorme. E olha que legal essa comparação. Sair da curiosidade e ir para o engajamento, moleza. É um caminho natural, né? A pessoa já está interessada, então se envolver mais é o próximo passo. O custo aqui é quase zero, 0,10. Agora, tirar alguém da negação total e levar para aceitação? Nossa, isso é outra história. É uma mudança gigantesca, profunda. É o processo que se vê em estágios de luto, algo psicologicamente raro e muito, mas muito pesado. O custo é máximo, é 1. Tá, mas de onde saem esses números? Parece mágica, né? Mas não é. Tem muita ciência por trás disso, uma combinação de modelos clássicos da psicologia do comportamento e das emoções. Dá uma olhada nesse gráfico. É um modelo de comportamento de Fogg. E ele é genial de tão simples. Para qualquer coisa acontecer, a gente precisa de 3 coisas: motivação, habilidade e um gatilho. Pensa numa coisa fácil, ali na direita. Ver uma notificação no celular. Quase não precisa de motivação. Agora pensa numa coisa difícil, lá na esquerda. Começar um projeto do zero. Precisa de muita, mas muita motivação. A mudança de estado mental funciona do mesmo jeito. Uma transição de baixo custo é uma tarefa fácil para o cérebro. Uma de alto custo é uma tarefa difícil. Então, para chegar naqueles números, a gente junta 3 grandes ideias. Primeiro, o modelo de Fogg que a gente acabou de ver. Saltos grandes de motivação custam caro. Segundo, a roda de emoções de Plutchik, que basicamente diz que é fácil ir de uma emoção para outra que está do lado, tipo de alegria para confiança, mas é super difícil pular para o lado oposto do círculo. E por último, a teoria de Lazarus, que só confirma o que a gente já sente. Tirar alguém da negação e trazer para a aceitação é um dos processos mentais mais pesados que existem. Beleza, a teoria é muito legal, mas e na prática? Como isso ajuda no dia a dia? É aí que um CRM inteligente faz toda a diferença. Ele para de ser só um lugar para anotar coisas e vira um guia ativo da conversa. Vamos ver um exemplo clássico e perigoso. O cliente estava ali super engajado, conversando, e de repente, pá, sobe o muro. Ele entra no modo resistência. Olha só, e de engajamento para resistência custa 0,6. É um custo alto. E por quê? Porque, lembra do Fogg? É uma queda brusca de motivação. Alguma coisa aconteceu, um preço, uma dúvida, que criou esse bloqueio. A pior coisa a se fazer agora é insistir e empurrar a venda. Por isso que a próxima melhor ação que um sistema desse sugere é o contrário. Tira a pressão, mostra que entende a pessoa e só aí oferece uma alternativa. A ideia não é quebrar o muro,
é construir uma porta. Agora vamos para outro caso. Um caso positivo, mas que é um baita desafio. Levar alguém da hesitação para aceitação. É aquele momento chave, sabe? O pulo que fecha a venda. Essa é ainda mais cara. Olha lá, 0,7. Por que mais cara? Porque aqui não é só contornar um problema, é construir confiança do zero, a partir da dúvida. O cliente está ali, na beiradinha da piscina, sem saber se pula. Se a gente empurra, ele recua. Então a próxima melhoração é jogar uma boia, mostrar que a água está boa. Como? Com prova social, com garantias que tiram o medo e com um resumo claro de por que vale a pena pular. E o terceiro exemplo é sobre uma emoção que todo mundo conhece bem, a ansiedade. O cliente está com pressa, com medo de fazer a escolha errada. Como é que a gente pega essa energia toda bagunçada e transforma em algo bom? Sair da ansiedade e ir para o engajamento também custa caro, 0,6. O esforço aqui é pegar essa energia nervosa e dar um foco para ela. A cabeça da pessoa está a 1000 por hora, então a próxima melhor ação é basicamente acalmar as coisas. Menos opções, uma linguagem mais calma, mais direta, é pegar a mão e guiar passo a passo para diminuir essa sobrecarga mental. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que acontece? A tecnologia evolui. Deixa de ser um arquivo morto de conversas e se transforma em algo vivo, um verdadeiro motor de cognição. E essa frase aqui, ela resume tudo. O CRM se torna um GPS de comportamento humano. Pensa bem, ele para de ser aquele mapa de papel que só mostra por onde já passamos e vira um Waze da conversa. Ele te dá a melhor rota em tempo real para chegar no seu destino, desviando dos trânsitos mentais e mostrando os atalhos. E o que isso muda no dia a dia? Pensa comigo, o sistema prevê uma objeção antes dela ser dita. Ele acende uma luzinha de alerta de abandono antes mesmo que o vendedor sinta o clima esfriar. Ele não só aponta o problema, ele sugere a frase certa para virar o jogo. Ele sabe exatamente qual prova social mostrar para aquela pessoa. Basicamente, ele sabe a hora de ser sutil e a hora de ir direto ao ponto. No final das contas, o mais importante é isso aqui. A virada de chave é parar de se preocupar só com o que a pessoa está dizendo e começar a entender por que o estado mental dela está mudando. É a diferença entre só escutar as palavras e realmente entender a pessoa por trás delas. E isso tudo leva a uma pergunta, uma provocação final sobre as ferramentas que a gente usa. A nossa IA, ela foi treinada para entender dados, planilhas e números, ou ela foi treinada para entender gente, com toda a nossa complexidade, nossas emoções, a nossa psicologia? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de como a gente se comunica.